Olha, é inegável que a internet trouxe muitas facilidades para a vida da gente. Hoje em dia a gente tem à mão como pedir comida, assistir algum streaming, fazer qualquer coisa, procurar qualquer coisa, comprar e ter tanta informação online que sair de casa ficou praticamente desnecessário, a não ser que a gente goste muito, né? Por exemplo, qual foi a última vez que você foi à praia? Com que frequência você vai à praia? Qual foi a última vez que você foi pedalar no parque? Com que frequência você pedala no parque? Com a internet é possível dizer até que a frequência das nossas atividades diminuiu muito, né? Eu sou o professor Rodrigo e hoje eu vou te ensinar a usar advérbios de frequência para você poder incluir dentro das suas atividades diárias. Por isso, como é hora da vinheta, pega papel e caneta. Conforme foi falado, a aula de hoje será sobre adverbs of frequency ou advérbios de frequência. Vamos lá? Analisa comigo esses personagens aqui e a atividade que eles estão fazendo. Se você prestar atenção, vai ver que todos eles estão lendo. Mas será que a frequência de leitura deles é igual? Porque leitura é muito subjetivo. Eu posso ler um livro por ano e achar que leio muito. Eu posso ler 10 e achar que leio muito. Eu posso ler um e achar que eu leio muito pouco, mas não fazer nada para melhorar. Como eu disse, é muito subjetivo. Vamos imaginar uma historinha comigo? Supõe que a esses personagens foi dado uma tarefa: ler 10 livros dentro de um ano para ganhar um prêmio surpresa. Será que eles conseguiriam ler 10 livros em um ano? Vamos olhar comigo aqui? Olha, vamos primeiro analisar os extremos. O Chandler, da série Friends, leu 0 de 10, enquanto o Bob Esponja leu 10 de 10. O Bob Esponja realmente aqui é um dos maiores leitores. Isso quer dizer que a frequência de leitura do Chandler se resume a nunca. Ele nunca lê. Em compensação, a do Bob Esponja se resumiu em sempre. Ele sempre lê. Nós temos aqui outras frequências que denotam pouco ou muito na quantidade de leitura. Vamos conhecer cada uma? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, never, nunca. Eu tenho always, sempre. Eu tenho rarely, hardly ever e seldom, que é quase nunca. Entretanto, o rarely e o seldom são mais para artigos acadêmicos e literários, enquanto hardly ever é mais para mensagens faladas ou escritas, mas de uma maneira mais informal. Nós temos aqui o occasionally e o sometimes, que são às vezes. Aqui o às vezes, para mim, pode ser um pouco diferente do às vezes para você. Temos o often e o frequently, que é um pouquinho mais do que o às vezes, que são frequentemente. Nós temos aqui o normally e generally, que são normalmente ou geralmente. Entende-se com isso que se é normal fazer aquela atividade geralmente, quer dizer que é um pouquinho a mais do que o algumas vezes, um pouquinho mais do que frequentemente. E o usually, que é quase sempre. Então, cada um ficou com uma porcentagem. Em termos práticos, só o Bob Esponja teria ganho o prêmio surpresa. Mas eu quero que vocês prestem atenção em outro detalhe. O detalhe aqui é o seguinte: quando eu vou colocar esses advérbios de frequência dentro de uma sentença, tem uma posição específica para isso. Vamos lá. Quando eu digo SpongeBob SquarePants always read books, eu estou dizendo que o Bob Esponja, calça quadrada, sempre lê bons livros. Todos eles aqui possuem a mesma coisa, ó, ler bons livros. Então, não precisa traduzir tudo. Entretanto, o que eu quero que vocês entendam é que nas sentenças pretas, eu vou colocar o reads com F. Por quê? Porque, como foi explicado na aula de Simple Present, que você precisa assistir caso não tenha assistido, quando eu tenho um pronome he, she ou it, no afirmativo, eu vou colocar S no verbo. Por isso, todos eles têm S, menos os Simpsons, que representam uma família. Por isso, nos Simpsons eu digo The Simpsons seldom read good books. Os Simpsons, às vezes, leem bons livros. Enquanto Chandler never read books. Chandler nunca lê bons livros, certo? Então, essa posição do advérbio fica entre o sujeito e entre o verbo. Novamente, um advérbio de frequência, na hora de escrever uma sentença, fica entre o sujeito
e o verbo. Professor Rodrigo, é sempre assim? Sempre vai ter um advérbio de frequência entre o sujeito e o verbo? Não, não é sempre assim, e eu vou mostrar uma exceção. E a nossa exceção está aqui, ó. Analisa essas figuras, esses personagens, essas situações ou sentimentos comigo. Esse personagem aqui está late, atrasado. O Drácula está angry, irritado. A Rachel está worried, preocupada. To feel confused, confuso. Os Minions estão happy, felizes. E o Frajola está stressed, estressado. Como que eu incluiria advérbio de frequência para montar frases com essas palavras? Muito simples. Vamos ver comigo agora. Conforme foi dito anteriormente, todas as vezes que eu preciso falar sobre sentimentos de uma maneira geral, eu vou usar o verbo to be para isso. E quando eu estou usando o verbo to be e tenho que incluir advérbio de frequência, o advérbio de frequência em sentenças com o verbo to be não vai ficar entre o sujeito e o verbo. Nessa situação, ele vai ficar após o verbo to be. Comigo aqui, ó. They are never late for their flights. Eles nunca estão atrasados para os voos. Count Dracula is sometimes angry. O Conde Drácula às vezes está irritado. Uncle Phil is rarely confused. O tio Phil está raramente confuso. The Minions are occasionally happy. Os Minions estão ocasionalmente felizes. Sylvester, que é o nome em inglês para o Frajola, Sylvester is seldom stressed. Frajola quase nunca está estressado. E Rachel is hardly ever worried. Rachel, daqui, quase nunca está preocupada. Perceba que ao usar esse quadro aqui, nós colocamos algumas porcentagens junto dos advérbios de frequência. Mas, como eu disse no início do vídeo, elas são altamente subjetivas, certo? Nós temos aqui 100% para always e 0% para never. Always, sempre, never, nunca. Esses são dois extremos, certo? Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção aqui é a posição, conforme já foi falado, onde os verbos normais, que não são o verbo to be, são study, walk, get e os outros, eles vão ficar entre o sujeito e o verbo, enquanto o verbo to be, que está no exemplo abaixo, vai ficar após o verbo to be. He is always happy. Ele está sempre feliz. I always study after class. Eu sempre estudo após as aulas. Certo? Um detalhezinho que você tem que prestar atenção também são quando os advérbios de frequência têm mais de uma palavra. Vou dar a entender isso para vocês, porque vai ficar mais fácil vocês identificarem a posição que ele tem que entrar ao contar isso. Escuta aqui. Quando eu digo aqui que eu tenho uma semana inteira e atividades divididas por essa semana, eu vejo que nos Mondays e Wednesday a pessoa tem aula de inglês 2 vezes por semana. Quando eu tenho aqui Tuesday, Thursday e Friday, 3 vezes por semana, a pessoa tem Spanish classes, que é aula de espanhol. Mas uma vez por semana, ela tem guitar classes, aula de violão. Como que eu diria isso em inglês? Para começo de conversa, quando você quer saber a frequência que alguém faz alguma coisa, você monta essa pergunta aqui, ó. How often do you... Então, atividade. Nesse caso, have English classes. Vamos montar junto? How often do you have English classes? Qual a frequência que você tem aulas de inglês? Então, nós vamos responder aqui embaixo, está aqui no meio. I have English class twice a week. Twice é para você dizer 2 vezes. A week, por semana. Vamos analisar comigo as aulas de espanhol. How often do you have Spanish classes? Já descobrimos que é 3 vezes por semana. Como que eu diria? I have Spanish classes 3 times a week. E uma vez só, o que ele faz? Ele tem aula de guitarra. How often do you have guitar classes? I have guitar classes once a week. Só uma vez e o 2 vezes é que vai mudar. Quando eu tenho alguma atividade uma vez em determinado período, eu digo once. Quando eu tenho atividade 2 vezes em um determinado período, eu digo twice. Depois disso, conforme mostra o 3, eu uso a palavra times. 3 times, 3 vezes. 9 times, 9 vezes. 4 times, 4 vezes. E depois o período. Por exemplo, 4 vezes por semana. 4 times a week. 4 vezes ao mês. 4 times a month.
4 vezes ao ano. 4 times a year. E como isso daqui, eu disse, tem mais de uma palavrinha, é um jeito, é uma técnica para você memorizar, ele vai ficar no fim da sentença. Ele nem vai ficar entre o sujeito e o verbo, e nem vai ficar depois do verbo to be. Ele vai ficar no finzinho da sentença, certo? Então, se você faz alguma coisa uma vez por mês, once a week. 10 vezes por mês, 10 times a month, certo? Agora chegou a hora do nosso desafio. Aqui eu coloquei para vocês um desafio que é nível médio. Vocês vão ter que colocar aqui essas sentenças em ordem, juntamente com o advérbio de frequência. Porém, o que faz essa sentença de nível médio é o fato de saber que tem verbos normais de ação e tem verbo to be. Portanto, ao montar essas sentenças na ordem certa, você vai ter que me dizer a diferença entre uma e outra para colocar o advérbio de frequência no local certo. Portanto, vou dar um tempinho para vocês analisarem, fazerem atividade, já já a gente corrige. Let's go! Tenho certeza que não demorou muito, que vocês estão muito mais do que habilitados para poder fazer isso. Então, vou começar aqui lendo, hein? Always she at 6 up gets. Como que ficaria? She always gets up at 6. O always aqui, ó, entre o sujeito she e o verbo get. E o verbo get tem S, porque é o pronome she. Está no afirmativo e está no presente. Very good. Vamos para o próximo. Number 1. I am always late for class. Eu estou sempre atrasado para as aulas. 2. We hardly ever meet. Nós quase nunca nos encontramos. Number 3. What time do you usually finish work? Que horas você normalmente termina de trabalhar? Number 4. I am never hungry in the morning. Eu nunca estou com fome de manhã. Number 5. I don't often read newspaper. Eu não leio jornais frequentemente. Number 6. We sometimes go to expensive restaurants. E nós algumas vezes vamos a restaurantes caros. Number 7. This wine is usually very good. Esse vinho é frequentemente, é quase sempre, muito bom. Perceba novamente que as sentenças que têm verbo to be, one, quais outras? For e o number 7, eles têm o advérbio de frequência após o verbo, enquanto as outras sentenças no meio do sujeito e do verbo. Certo? Very good. Very good. Sucesso. Terminamos mais uma aula. Por isso, quero agradecer você pelo tempo que você passou aqui comigo, parabenizá-lo por ter chegado até aqui, certo? Mas te pedir um favor. Como essa aula foi benéfica para você, talvez você possa passar essa aula também curtindo, comentando e compartilhando, principalmente com pessoas que você acha que essa aula sobre advérbio de frequência poderá ajudá-lo. Claro, vou pedir você também para se inscrever no meu canal a cada vez que eu postar um vídeo para vocês, para ensinar algo interessante e útil para vocês receber em primeira mão. Certinho? Então é isso, minha gente. See you all. Study English. Have fun. Bye, bye. Damn.